Olá pessoal, bem-vindos novamente a esse canal. Como prometido, está aqui o vídeo, né, da sequência sobre o conteúdo de termodinâmica. Então eu selecionei os exercícios para estarmos realizando, né, estar fazendo com vocês, e também vocês treinarem em casa para aprimorar os conhecimentos no conhecimento em termodinâmica para os vestibulares, Enem, aos vestibulares tradicionais da cidade, do estado e do país que você está estudando esse conteúdo. Bom, eu me chamo João Marcos e novamente estou trazendo um novo vídeo para esse canal para estar de fato mostrando, né, e trazendo com mais clareza questões sobre o conteúdo de termodinâmica. Bom, então vamos lá. Agora vamos realizar o primeiro exercício, tá? Deixa eu ajustar aqui, lembrando que qual foi o conteúdo que a gente finalizou. O conteúdo de segundo a lei da termodinâmica, o rendimento de uma máquina, né, o ciclo de Carnot e também a entropia. Então vamos lá. A primeira questão diz assim: um motor a vapor realiza um trabalho de 12 kJ quando lhe é fornecida uma quantidade de calor igual a 23 kJ. Qual a capacidade percentual que o motor tem de transformar a energia térmica em trabalho? Bom, a gente observa que nessa questão ele fala sobre trabalho uma vez, né? E depois fala de trabalho de novo, né? Então o motor ele realiza trabalho de 12 kJ e é fornecido uma quantidade de calor igual a 23 kJ. Mas como assim? Na lei de Carnot, o ciclo de Carnot é 1 menos, né, a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da quantidade da fonte quente. E em rendimento, na verdade, é a quantidade de, não a temperatura, mas a quantidade de calor da fonte fria com a fonte quente, né? Mas agora só tem trabalho. Mas aí, se você observar, eu trabalhei com vocês a questão da fórmula geral do rendimento de uma máquina. Eu trabalho sobre a quantidade de calor mesmo, né, total, com a quantidade de calor total. Eu coloquei Q1, ou só o Q, que é a quantidade de calor do sistema. Então, nesse caso, a quantidade de calor é 23 kJ. Então, vamos só relembrar o que é o quilojoule, né? 1 kJ é equivalente a 1000 joules. Né? Então, como é que vamos fazer? O trabalho ele já está dizendo que é 12 kJ, então é 12.000 kJ dividido para 23.000 kJ. Aqui eu vou simplificar por 1000, né? Então vai ficar 12 sobre 23. Se você fizer essas contas, isso vai dar aproximadamente 0,5217, tá? Parei na quarta casa decimal. Bom, aí você deve lembrar que tem que sempre multiplicar por 100. Quando eu multiplicar isso aqui por 100, né, 0,5217 vezes 100, você poderia aproximar também esse 17 para 2 logo, né, seria 52,2. Quando eu multiplicar, eu vou deslocar duas casas de decimal para a direita. Então isso implica dizer que o rendimento desse motor a vapor é 52,17%, tá? Então esse é o valor do rendimento. Então, se não é dado, né, tudo aquilo que a gente já falou, mas volta na teoria, né, um pouquinho na teoria, que às vezes é sempre possível que isso seja cobrado em vestibular, né, talvez não só lá no contexto todo, mas talvez, né, chegue o momento da questão que ela te cobra isso. Então lembre-se dessa relação, que é o rendimento, é o trabalho executado dessa máquina, desse motor, sobre a quantidade de calor, né? Só que a quantidade de calor, a gente sabe que é o que, né? A quantidade de calor total, a quantidade de calor fornecida, né? É a quantidade quente, tá? E aí você observa isso pela segunda lei da termodinâmica, tá? Bom, vamos para a segunda questão, o segundo exercício. Diz assim: qual o rendimento máximo teórico? Detalhe, toda vez que ele fala teórico, lembre que se é algo, né, teórico, então não é algo prático ainda. O que é algo prático é que a gente já calculou lá de rendimento de uma máquina, mas o ciclo de Carnot é considerado como uma máquina teórica. Então aqui é o ciclo ou a máquina de Carnot, tá? Toda vez que você ouvir ciclo teórico, né, máximo, o valor de rendimento teórico é o ciclo de Carnot.
a uma máquina a vapor cujo fluido gera 560 graus e abandona 200 graus Celsius. Lembre-se que é a temperatura. Então, se ela entra, então essa parte que ele está falando que entra, essa temperatura aí, eu vou chamar, né, na verdade ela vai ser, no nosso contexto, será a temperatura da fonte quente. Será 560 graus Celsius. E essa aqui que ele abandona, lembra que é aquela energia dissipada, tá? A temperatura da fonte fria é 200 graus Celsius. Mas você deve observar que desde quando nós falamos de termodinâmica, nós não trabalhamos a temperatura em Celsius, mas na temperatura absoluta, em Kelvin. Então vamos transformar logo ela em Kelvin. Basta somar, né, para transformar a temperatura de Celsius para Kelvin, basta somar 273, tá? Então, vamos fazer logo direto aqui, né? Assim. Então, a temperatura aqui que nós vamos utilizar vai ser 560, né? Mais 273, né? Então, isso aqui vai dar um total de 833 Kelvin. E a temperatura de 200 Celsius será 473 Kelvin, tá? Então, olhando pela fórmula agora... Olhando pela forma, o rendimento do ciclo de Carnot é 1 menos, né, a temperatura, né, da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Então o rendimento será 1 menos 473 dividido para 873. Fazendo as contas, 1 menos é o valor, né, dessa razão aí de 473 sobre 873 vai dar 0,56. Também tem você pode aproximar, né? Já poderia dar 57, mas vou deixar assim. E o rendimento será 1 menos 0,66, 567 vai dar 0,432, tá? 432. Então, se a gente multiplicar, esse é o valor, né? Se a gente multiplicar por 100, então o rendimento, né, aqui será 43,2%, ok? A gente poderia também aproximar esse 0,567 a 57, né, que daria um torno aí de 43%, né? Então está em torno aí desse valor mais próximo, 43%, ok? Então, esse é o valor do rendimento, pessoal. Para você tirar dúvida, né? Esse é o valor aproximado. Então, vamos pegar aqui o valor, né? Como é que seria subtrair, né? Seria pegar 1,000, é só para tirar a dúvida. Se você tem, como é que deu esse valor, né? Vamos subtrair rapidinho, ó. Vou trazer emprestado esse aqui para cá, fica 10, aqui fica 9. Aqui fica 10, aqui fica 9 de novo, aqui fica 10. 10 menos 7 é 3, 9 menos 6 é 3 e 9 menos 5 é 4, né? Então, 0,433, tá? Então, tem um errozinho aqui. Deixa eu só corrigi-lo. É 433. Isso. Então, quando eu multiplicar por 100, vai ficar 43,3%, tá? Então, é normal isso acontecer aí. Se você tiver dúvida, sempre, né, você calcula aí, tá? Então, tá fechada aí a conta. Vamos agora para a próxima questão, tá? Então, esse é o rendimento aí dessa máquina no caso seria no ciclo de Carnot. Exercício 3. Um rendimento de um motor equivale a 75%. Então, ele já está dizendo um rendimento, ó. Cuidado, ele já está te dando um rendimento aí de 75% da máquina teórica de Carnot. Então tem um motor, né? Tem um rendimento de motor que é 75% de outra máquina. Aí essa outra máquina, olha a interpretação. Essa outra máquina, ela opera, que é o ciclo de Carnot, opera entre 27 graus Celsius e 227 graus Celsius. Determine o rendimento do motor. Então, pelo ciclo de Carnot, eu vou colocar assim, ó, N1 e essa aqui é a máquina 2, só para a gente diferenciar que não é o mesmo rendimento, tá?
Já já a gente vai entender melhor. Então, rendimento 2, que seria a outra máquina, né, que é a máquina de Carnot, vou colocar aqui temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Lembrando, ó, aqui eu tenho 27 graus, com certeza temperatura mais baixa, fonte fria, 227, temperatura mais alta. Então será, pode fazer assim também, não tem problema, 1 menos, da forma que você achar, a temperatura de 27 graus mais 273 sobre 227, né, mais 273, ok? Então isso é igual a 1 menos 27 mais 273 é 300, né? E 227 mais 273, 500. Olha aí, deu certinho. Quando a gente simplificar isso aqui por 100, esses zeros vai sair, vai ficar 1 menos 3 quintos. 3 quintos em decimal é 0,6, tá? Então fica 1 menos 0,6 e 1 menos 0,6 é 0,40. Isso implica dizer que o rendimento será, quando eu multiplicar por 100, 40%. Acabou aqui, já vou marcar a alternativa, calma. O rendimento da máquina 1 é 75%, né? O rendimento de motor equivale a 75% da máquina de Carnot. Então a máquina de Carnot tem 40% que nós encontramos, só que o motor ele tem um rendimento de 75% de 40%. Você pode observar, tentar até fazer alguma estimativa, né? Porque os 100% agora não é o número 100, mas é os 40%. Como é que a gente faz isso? É justamente fazer uma porcentagem de porcentagem, ou seja, é 75% de 40%. Então o resultado final aqui será calcular o rendimento de 75%, né, por cento de vezes, tá, 40%. Isso aqui vai dar, você pode fazer as operações, tá? Pode fazer de várias formas, né? Você pode multiplicar os dois aqui, tá? Por exemplo, 4 vezes 75 dá 300. E eu coloco mais um zero do 40. Só que tanto esse porcento quanto esse outro tem 100 embaixo. E eu só vou dobrar esses valores, 100 e 100. Então vai ficar 10.000. Então eu vou só simplificar esses zeros, vai ficar 3 sobre 10. Então a resposta final é 0,3, que é equivalente a 30%. Então a resposta final é essa, 30%. Esse é o valor do rendimento desse motor em relação à máquina teórica, tá? 30%. Ok, vamos para o último exercício, vou focar mais agora aqui. Um técnico de manutenção de máquinas pôs para funcionar um motor térmico que executa 10 ciclos por segundo, tá? Considerando-se que em cada ciclo o motor retira uma quantidade de calor de 2.400 joules de uma fonte quente e cede 1.200, a metade, né, para a fonte fria. Determine o rendimento e a potência. Olha só, então primeiro vamos calcular o rendimento, tá? E vamos calcular o rendimento e depois a gente vai calcular a potência. Ah, professor, mas potência, isso, potência que você aprendeu lá na primeira série e também que revisamos nesse conteúdo. O rendimento, nesse caso, será o que? Se eu tenho uma quantidade de calor, então será o rendimento de uma máquina simples, né? Quantidade da fonte fria dividida pela quantidade, né, de calor da fonte quente. Então acho que isso aqui vai ser tranquilo. Então isso aqui vai ser igual a 1 menos 1.200 sobre 2.400. Olha só, que tá bem na cara, né? 1.200 é a metade de 1.400, então é a mesma coisa que 0,5. Se você ficar 12 sobre 24, você vai simplificando, fica 1 sobre 2, tá? Então, como é a metade, eu já vou fazer direto assim, ó, ganha muito tempo, tá? E 1 menos 0,5 é 0,5, que isso é equivalente a 50%, quando eu multiplicar por 100, né? Então, esse é o rendimento máximo da máquina, ou seja, de 2.400, 1.200 ela cede para a fonte fria e a outra metade, né, já que é teórica, né, essa máquina, ela tem que levar essa outra parte para o trabalho, né? Então a outra metade vai para o trabalho. Bom, mas aí ela quer a potência, tá? Potência útil. E a potência útil, nós vamos só relembrar
que é o que é a potência? É o trabalho dividido pela variação do tempo. Só que esse tempo é o período. E aqui o que nós temos é, na verdade, uma frequência. 10 ciclos por segundo. Então, a frequência, tá, é o inverso do período. Então, vou só dar um ponto e vírgula aqui para ficar bem claro. Frequência é 1 sobre o período, que é representado pela letra T. Então, quem é a frequência? É o 10. Então, outra fórmula é que o período é também o inverso da frequência. Então, vai ser... O período é o tempo também, então vai ficar 1 sobre 10. Então, esse é o valor, ou 0,1, né? Esse é o valor do período. Então, isso implica dizer que esse t é igual a 1 sobre 10. Sabendo que esse t é o mesmo ΔT. Ou seja, esse ΔT é igual ao t. Vai ser o nosso período. Esse tempo aqui, no cálculo da potência, é o período. Então, vamos calcular essa potência para ficar melhor. Vocês entenderam? Bom, o trabalho é a metade, porque metade foi para a fonte fria e metade vai ser para o trabalho. Então, o trabalho é 1.200 dividido pelo período, tá? Que é o ΔT, que é 1 sobre 10. Então, eu vou repetir a primeira fração vezes o inverso da segunda, 10 sobre 1. Isso dá 12.000 joules, tá? Em algumas outras notações, você vai encontrar também quilojoule, tá? Então, a potência é 12.000 joules, ou, né, a potência é igual a... Cada 1.000 joules é 1 kJ, então dá 12 kJ, tá? Então, pode ter essas duas opções para você marcar em uma alternativa ou em um problema, né? As opções para você colocar, né? Sugiro que sempre coloque em todas as possibilidades, tá? Para não ter dúvidas, né? Mostra também que você tem domínio. Bom, pessoal, se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, tá? Essa videoaula é somente de exercícios, então eu trouxe esses 4 exercícios para vocês estudarem e também treinarem, tá? E sempre tenha em mente que vocês precisam ter sempre uma base matemática. Vocês estão vendo que existem várias fórmulas que resultam de uma parte matemática, tá? Então, até a próxima. Que Deus abençoe vocês e tchau, tchau. Bons estudos.